a escravidão, tá? Então são essas leis que vocês precisam conhecer em relação a essa questão. Olha só aqui uma questão, um fator, meninos, de muita importância. Como vai ser feita a adaptação? Como que eu vou inserir estes negros agora nessa sociedade? Pensa que caótico, né? Você vai abolir a escravidão, e isso é muito importante destacar, meninos, que não existia um projeto, tá, de governo, não existia um projeto de Dom Pedro II para inserir esses ex-escravos, né, esses ex-escravos no mercado de trabalho. Não existia esse projeto. Então, a escravidão vai ser abolida, mas e aí? E esse tanto de ex-escravo? O que eu vou fazer com eles? Eles vão permanecer na fazenda trabalhando, vão ser eles os contratados, quer dizer que agora o dono da fazenda vai pagar para esses ex-escravos, coisa que ele não vai aceitar de muito bom tom, né, de muito bom grado. Esses ex-escravos vão voltar para a África, só que eles já não eram mais africanos, porque a escravidão já tinha o quê? Uns 300 anos no Brasil. Então essas pessoas que eram escravos naquele momento no Brasil eram brasileiros, porque tinham nascido no Brasil, eram filhos de escravos, né, que já estavam aqui. Então não tem como eu voltar para eles para lá, né, expulsar eles, volta para sua terra, sendo que a terra de lá não era a terra deles mais. Eles não se reconheciam ali, nem culturalmente, nada. Né? Então, é uma questão muito complexa. Como que eu vou inserir esses ex-escravos nessa sociedade? Tá? Então, preparei aqui para vocês alguns pontos para a gente discutir, olha só. Os negros, né, ex-escravos, no período pós-abolição. Discriminações e resistência, porque é justamente isso, meninos, vai existir uma resistência muito grande por parte dos setores, né, da nossa população daquele período, em como que eles vão inserir, como que eles vão aceitar uma mão de obra que antes era uma mão de obra barata, ou seja, não pagava nada, né, era escravo, e agora eu tenho que pagar essa pessoa, tá? Então existe uma complexidade. Além disso tudo, eu tenho aqui já uma série de preconceitos, de discriminação crescendo e se solidificando, né? Se consolidando no Brasil. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, que nós temos uma dívida, né, cultural, uma dívida social com os negros no Brasil, muitas pessoas ainda ficam se perguntando, mas como? Mas por quê? Né? Essa questão de preconceito. Porque, meninos, eles foram escravizados aqui no Brasil por 300 anos. E isso gera um impacto na forma como as pessoas olham para esses negros. É daí que vem o preconceito, é daí que vem a discriminação. A maior parte da população que está hoje nas favelas são negros. Por quê? Por conta justamente desse resquício histórico, aqui nesse momento principalmente. Esses ex-escravos, eles vão acabar sendo jogados, né, às margens da sociedade. Então, eles vão aí morar, vão construir cortiços, vão aí dar origem a essas favelas. Porque vai haver uma dificuldade, por conta de todo esse passado histórico, desses ex-escravos se estabelecerem nessa sociedade, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho. Bom, então é uma questão que precisa ser refletida, que a gente precisa pensar com bastante cuidado, com bastante carinho, né? Digamos assim. Precisamos aí ler bastante sobre isso para a gente entender essa complexidade da situação. Então, olha só, nós temos, né, a abolição da escravidão e aí logo em seguida o estabelecimento da república. Então, esses escravos, como eu disse, eles são jogados, lançados nesse mercado de trabalho, só que não é fácil conseguir um emprego para eles, uma vez que na mentalidade da maior parte ainda dessa população que não era abolicionista, por que ele vai pagar essa pessoa sendo que ontem ele era meu escravo? Ontem ele trabalhava de graça para mim. Agora eu tenho que pagar? Não quero pagar. Não vou pagar essa pessoa. Entendeu? Essa era a questão. Então eles tinham poucas chances de recomeço. Não existia, como eu disse para vocês, não existia um projeto para reinserir essas pessoas no mercado de trabalho nessa sociedade. E isso gera um problema,
gera um problema social, gera um problema cultural, gera um problema econômico. Existia um projeto de embranquecimento da raça, e aqui eu coloquei raça entre aspas, porque naquele período, né, principalmente advindo de um sociólogo chamado Gilberto Freire, vou colocar aqui para vocês a capa do livro dele, né, a partir de Casa Grande e Senzala, que ele tenta, né, ele reforça a ideia de que não existia preconceito no Brasil, que essa escravidão ela não foi que essa escravidão não foi tão violenta assim como a gente imagina, né? Esse tipo de pensamento foi muito produzido no Brasil, foi incentivado ali na década de 1930, mais ou menos, tá? E esse é um dos autores que trabalha nessa linha, chamado Gilberto Freire, um importantíssimo sociólogo do Brasil, que fala um pouco sobre essa questão. O que quer dizer, então, branqueamento social? Branqueamento, embranquecimento da raça, como eu coloquei aqui na nossa apresentação, né? Significa eu tentar jogar o máximo possível dessas pessoas, desses ex-escravos negros, à margem da sociedade, e eu tentar tapar os meus olhos e dizer, não, a nossa sociedade, não, a maior parte das pessoas no Brasil são brancas, ele não é negro, ele é moreninho. Tá? São estratégias, são questões que são colocadas na nossa cabeça que até hoje a gente repete. Você pode perceber, pode olhar para sua própria família, né? Tem uma pessoa que é negra. Aí sua mãe, ou seu parente, ou seu colega fala assim, ou você mesmo. Não, ele não é negro, não. Como se fosse um problema ser negro. Não, ele não é negro, não, ele é moreninho. Né? Existem ainda vários resquícios e resquícios fortíssimos no Brasil nesse sentido de preconceito. Por isso que hoje em dia cresce tanto esse movimento de resistência dos negros e de afirmação cultural dos negros. Por isso que quando uma pessoa usa, por exemplo, um estilo de cabelo africano, mas que a pessoa não é, né, negra, algo nesse sentido, existe uma crítica muito grande a essa pessoa de apropriação cultural, porque na verdade é um movimento que ganha força e que precisa, um movimento necessário de políticas afirmativas para tentar igualar de certa forma, né? Tentar aí afirmar o poder e a importância dessa cultura negra, tá? Então, nesse contexto de embranquecimento, de tentativa de embranquecer, e isso foi tão forte lá que até hoje permanece no nosso inconsciente e a gente repete isso, né? A gente tem medo ainda. Por isso é tão importante os movimentos aí que ganham forças de políticas afirmativas desses negros, tá bom? Continuando aqui, a ideologia vigente da época era pautada então no darwinismo social, no qual acreditava que os negros eram menos evoluídos que os brancos. Hoje é um absurdo a gente falar isso, né? Pensar dessa forma. Mas naquele período isso era um pensamento, uma linha de raciocínio muito utilizada. Tá? Então era muito utilizado pensar que, nossa, numa lógica desse darwinismo social, então essas pessoas eram atrasadas, eram pouco evoluídas, então os brancos eram mais evoluídos, tá? Infelizmente. Hoje a gente sabe, hoje a gente percebe ali uma irracionalidade nesse tipo de pensamento, mas naquele período, infelizmente, era o que estava sendo construído, tá bom? E que eles, né, os negros, os ex-escravos principalmente, estavam atrasando a sociedade brasileira. A precariedade da vida nas cidades e a criação dos cortiços, é justamente isso que eu disse para vocês agora há pouco, né? Nessa tentativa de embranquecimento da raça brasileira, né? Hoje a gente sabe que raça é apenas uma raça humana, mas naquele contexto era essa a linguagem usada, né? A raça.
Então, eles estavam atrasando o nosso progresso brasileiro, então a gente tinha que jogar eles às margens da sociedade, empurrar eles para lá. Então, a vida na cidade era muito difícil para esses ex-escravos e por isso eles acabavam, então, ali se estabelecendo ali no entorno e isso gera, inclusive, a criação desses cortiços, a criação dessas favelas, daí vem a origem, tá bom? Dessas favelas aqui no Brasil, tá ok? Bom, na aula de hoje a gente vai parar por aqui, uma vez, né, que já temos aqui um bom tempo de aula, senão a gente vai ultrapassar o nosso limite, né, o máximo de 30 minutos, mas na próxima aula nós vamos falar ainda sobre a questão militar e a questão religiosa. Não se esqueçam do relatório, tá bom? E qualquer dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp pra gente conversar, ok? Acho que é isso, né? Qualquer atividade. 3 minutos. É isso. Na próxima aula, nós vamos fazer uma atividade direcionada a essa questão abolicionista para vocês entenderem a complexidade, né, dessa questão para a crise do Segundo Reinado, tá bom? Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim lá no WhatsApp. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.